Amém? Efésios capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Até aí, fecha os teus olhos, vamos orar mais um pouquinho, assim como você está. Há uma presença gostosa de Deus aqui nesta igreja, aleluia, e nós precisamos aproveitar isso. Papai, te damos graças, Senhor, pelo tempo que nós já passamos aqui, pelo período de oração, de louvor, de adoração, Pai, de testemunho. Te engrandecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar neste templo. Ó Pai, abençoa agora a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha com poder, graça, glória, fogo, unção sobre os nossos corações, sobre a nossa alma. Que algo novo, Pai, que o Senhor tem reservado para nós, possa acontecer nesta noite. Sabemos que Tu és um Deus bom, misericordioso, ó Deus cheio de graça e de bondade. Esteja, Senhor, abençoando, ó Pai, cada filho, cada filha Tua aqui nesta noite, cada pessoa, Pai, que adentrou neste templo, que saia daqui, Pai, fortalecido, abençoado, ó Deus, aliviado pelo poder do Teu Espírito Santo, Espírito Consolador, Confortador, que traz cura, libertação e graça de Cristo sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar da bondade de Deus aqui nesta noite. Ó Pai, abençoa cada um de nós, renovando-nos e fortalecendo-nos, Pai, no poder da Tua palavra e do Teu doce Espírito, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu, esta semana, senti assim de Deus muito forte, assim, mas bem lá no íntimo do meu coração, de falar sobre bondade e de descobrir mais da bondade de Deus, porque Deus tem me dado uns passos assim, diferentes, dentro do Espírito Santo, e o Senhor tem me mostrado coisas que eu não via até agora. Mas pastor, quantos anos que você é crente? Eu acho que mais de 30, mas Deus é bom, e cada dia Deus tem coisas novas para nós, e esta semana assim me apertou meu coração sobre a bondade de Deus, e eu fiquei pensando, puxa, eu tenho que falar domingo sobre a bondade de Deus, porque eu não posso falar nenhuma outra coisa, a não ser sobre a bondade de Deus, porque isso está no meu coração, e eu creio que é algo poderoso que Deus quer fazer aqui nesta noite na nossa vida, né? Conforme os irmãos aqui testemunharam, né? Coisas que às vezes nunca acontecem na nossa vida, e de repente acontece, né? E daqui 10 anos ainda vai estar acontecendo, e se nós estiver aqui daqui 30 anos, Deus vai estar fazendo coisas novas na nossa vida. Então, quando eu senti forte de Deus para falar sobre bondade, eu recebi um áudio dos meus netinhos cantando uma música, e eu tive que chorar assim, umas 5, 6 vezes, ou 7, para completar. E eu quero que o Samuel coloque essa, é só 1 minuto ou 2 minutos que eles estavam cantando, mas confirmou para mim, porque minha netinha com 2 anos, ela gritou assim, a bondade de Deus, e aquilo me comoveu muito, e o Espírito ardeu no meu coração, e eu preciso falar sobre a bondade de Deus nesta noite. Então, um vô babão, misturado com um pastor buscando a presença de Deus e uma confirmação para falar sobre aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, me levou às lágrimas. Mas eu quero e creio e profetizo nesta noite que nós descobriremos mais da bondade de Deus. Sabe, eu fui criado assim na religião católica e depois luterana, e li muitos livros, às vezes nem terminei eles, mas tudo que eu li, aprendi, e ouvi muitas pregações, participei de muitas coisas, ouvi muitos pregadores, mas talvez estas pessoas que eu ouvi e ouvi suas mensagens, elas não estavam encharcadas da bondade de Deus, da graça de Deus.
Então, às vezes, usam textos isolados do Antigo Testamento, né, para falar de um Deus assim cruel, de um Deus que quer te matar, que quer te castigar, um Deus que diz que se você não orar, Ele não vai te abençoar, se você não jejuar, Ele vai mandar uma doença para você, se você faltar um culto, você vai perder alguma coisa. E eu aprendi muito sobre isso, mas Deus, nos últimos anos da minha vida, assim, tem me mostrado o valor da sua graça, da sua bondade, e tirando-me desta ignorância. E eu louvo a Deus por isso. Já faz alguns anos que eu tenho assim me deleitado nesta bondade de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus aqui nesta noite, que você possa saber que você está diante de um Deus, Pai, cheio de amor. Sabe, nunca mais ouça falarem de Deus, que Deus vai fazer isso, aquilo outro. Sabe, eu me cansei destas coisas. Sabe, abomino estas coisas, porque nós estamos diante de um Deus cheio de amor, de graça e de bondade. Quando nós lemos o Antigo Testamento, amados, e vemos o Novo Testamento, eu já vi gente pensar assim, parece que Deus nasceu de novo, parece que é um outro Deus. Na verdade, amados, Deus é imutável, não tem em Deus nenhuma mudança. Desde o dia que Ele criou tudo que existe, criou Adão e Eva, o primeiro homem, até capítulo 22, acho que de Apocalipse lá, aonde que vai terminar todas as coisas. É o mesmo Deus e Ele é imutável. E Deus sempre foi bom. Agora nós precisamos entender que de Adão até Cristo, houve um tempo diferente. Agora nós, depois de Cristo, todo o pecado, amados, foi condenado em Jesus Cristo, e Ele disse, está consumado, tudo foi feito. Deus, quando olhava para Jeremias, Ele não via Jesus Cristo na vida dele, mas Deus, quando olhou aqui para o Cláudio, para o Carlos Neves, e para as irmãs que estavam aqui, Ele viu Jesus na nossa vida. Agora Deus está olhando para aqui para o Josmar, e Ele vê Jesus. Mas quando Deus olhava para Isaías, Jesus era uma profecia que ia vir, e eles viveram num tempo diferente. Então nós precisamos olhar para isso, pedir que o Espírito Santo nos ilumine e cuidar com os textos, amados. Eu amo, me deleito em todo o Antigo Testamento e desfruto de todas as promessas que estão lá, e elas são minhas, porque o mesmo Deus de bondade que é hoje, é aquele tempo. Só que a diferença é que nós vivemos depois de Jesus Cristo. Nós vivemos na nova aliança. E às vezes nós nos levamos e nos carregamos para estar naquele lugar que Deus já nos trouxe para cá. E então nós ficamos pensando que Deus é aquele Deus que vai bater na gente. Não que Deus não nos corrija, Ele é nosso Pai. Eu corrigi meus filhos, e às vezes dá vontade de corrigir até agora, mas dá medo. Então, o pai, ele sempre corrige os filhos, né? Então, Deus sempre nos corrige, mas estou falando de uma forma diferente. Eu creio que o Espírito do Senhor vai transmitir o que está no meu coração, para que ninguém entenda errado, mas que você possa sair daqui com uma luz brilhando. Estamos diante de um Deus de amor, amados. Eu não estou falando de uma graça barata que o pessoal fala. Na verdade, a graça, não existe nenhuma graça barata. A graça de Deus, ela é muito cara, ela é muito preciosa. Ela não foi comprada com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas. Ela foi comprada com o sangue do Cordeiro, o único homem que nasceu nesta terra sem pecado e morreu numa cruz, sofrendo, envergonhado, chicoteado, com uma coroa de espinho na sua cabeça, para pagar, amados, todo o nosso pecado, para que Deus pudesse usar desta bondade dele para a nossa vida. E eu oro e eu profetizo nesta noite que nós possamos desfrutar cada dia da nossa vida desta bondade misericordiosa, graciosa, deste amor incondicional de Deus para nós. É óbvio, o texto deixa bem claro que nós lemos, tudo isso é em Cristo Jesus. Sem Cristo, daí eu não estou falando nada. Para o mundo,
né? A Bíblia diz que nós devemos considerar a bondade de Deus, Romanos, acho que 11, 22, e a severidade de Deus. Bondade de Deus para com aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, severidade de Deus para aqueles que não quiserem Jesus Cristo, e não há o que fazer para eles. Ou se arrepende, se converte e vem para Jesus, ou desfrutará também da severidade de Deus sem Jesus Cristo. Então, toda a bondade de Deus para nós, ela é em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós amamos, e sempre eu falo aqui, que nós precisamos amar Jesus a cada dia mais. Quanto mais agora nós pudermos desfrutar desta bondade de Deus, mais nós vamos amar Jesus e conhecer isso. A Bíblia diz assim, o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Emerson, pastora Cris, que estão aqui conosco, e são mestres na palavra, e hoje de manhã eu vim buscar meus netos aqui na hora do recreio, e estava lindo, né? E, pastor, meus filhos, eles conhecem a Bíblia, e eles falam, puxa, o pastor fala tudo certo, e isto me alegra, sabe? Isto é só Deus para fazer, isto aqui é só Deus para fazer. Bendito seja Deus. Então a Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. E falta de conhecimento significa ignorância. Eu estava estudando um pouquinho ignorância na língua hebraica, significa escuridão. Escuridão. Nós, quando somos ignorantes, nós estamos na escuridão. Então nós precisamos que a luz de Cristo brilhe. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quando nós conhecemos Jesus realmente, nós saímos das trevas e entramos nesta maravilhosa luz de Deus. E que nós possamos desfrutar deste amor. Jesus disse assim, olha, eu vim para trazer vida, e vida com abundância. João 10, 10, parte B. Isso eu me lembro desde o meu catecismo. Meu pastor pegava valendo. Esse versículo eu conheço há mais de 35 anos, de cor. De 40 anos. Não, mais de 40. Puxa, melhor de fazer as contas. Porque não alguém vai pensar que eu perdi o cabelo. E na verdade eu rapei para ficar mais charmoso. Amém? Glória a Deus. Então, amado, Jesus disse, eu vim para trazer vida. E vida com abundância. Então eu quero declarar nesta noite, na vida de cada homem, de cada mulher, cada irmão, cada irmã aqui, olha, se você está sendo, já foi, como eu, bombardeado, por ignorância, de escuridão, de que Deus não é bom, sabe, se as pessoas soubessem o quanto Deus é bom, essa igreja estaria, olha, o bairro inteiro estava aqui hoje, amados. Ou a cidade inteira não teria como chegar num lugar como este, se as pessoas descobrissem a bondade de Deus. Mas às vezes nós, como cristãos e filhos deste Deus bom, não deixamos Ele transmitir para nós essa bondade. E às vezes nós vivemos sem esta bondade. Perdemos esta bondade de Deus. E Deus quer que nós não a perca. Que nós possamos nos encher dela. Sermos revestidos dela. Efésios 2, 6, um versículo antes ou depois de que nós lemos, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões, nos lugares celestes, em Cristo Jesus. Então, amados, nós em Cristo Jesus, nós estamos numa outra plataforma de vida, e às vezes nós ficamos com a nossa alma tão apegada ao pó, se alegrando, né, com as migalhas que Deus nos dá, da nossa casa, do nosso carro, das nossas coisas. São somente umas migalhas, mas Deus, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós estamos lá agora em Cristo, nestas regiões, e quando nós estamos lá, nós podemos descobrir o amor de Deus, e sermos amados por Ele. Aleluia! Eu quero que você saia daqui se sentindo amado por Deus mais do que você se sentiu até hoje. É uma coisa tão simples para que nós possamos entender nesta noite, mas poderosa em Deus,
que nós possamos sentir este amor de Deus na nossa vida. Aqui diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco em Cristo Jesus. Olha, amados, isso faz 2000 anos que foi escrito, né? Aproximadamente, porque está no Novo Testamento, é carta de Paulo aos Efésios. E os séculos vindouros, já passou tantos séculos, já foram tantos vindouros, e o que nós estamos vivendo é extremamente vindouro, sabe? São os últimos séculos, eu creio, que haverá na terra, porque não tem mais como as coisas continuar, quando nós olhamos para este mundo, né? Vemos que o nosso Pai, né, em breve, daqui 10, 20, 50 anos, não sei, mas é bem provável que Deus dê um basta em todas estas coisas, e venha buscar a sua igreja, e haja o arrebatamento. Mas até que isso aconteça, que nós possamos desfrutar desta bondade de Deus. Um dos versículos da Bíblia, eu já li aqui um dia, que assim mais me constrange da bondade de Deus, está em Romanos 15, versículo 14, que diz assim, Paulo falando, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estais possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para instruir e confirmar uns aos outros. Olha que coisa linda, amados. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou certo, meus irmãos. Sim, eu mesmo, ele diz, eu, Paulo, eu estou certo a vosso respeito, de que estais possuídos de bondade. Que o poder do Espírito Santo, amados, venha sobre vocês, sobre mim, e que nós possamos sair daqui nesta noite dizendo, nós estamos possuídos da bondade de Deus. Aleluia! Porque você pode, amados, você está disponível como um canal para ser cheio desta bondade nesta noite. Às vezes nós pensamos que Deus está lá longe, e nós pensamos que Deus realmente, será que Ele é nosso Pai? E o diabo e o nosso eu, a nossa alma, fica colocando dúvida na nossa mente. Mas é importante, amados, que nós possamos entender pelo Espírito Santo, que nós somos amados por Deus, desfrutamos da misericórdia graciosa de Deus na nossa vida, e que nós possamos estar possuídos do bem. Sabe, tem quantas pessoas que são possuídas do mal? Eu conheci quantas pessoas que foram possuídas do mal. Nós temos líderes e pastores nas nossas igrejas que foram possuídas do mal, porque a pessoa é possuída, está disponível para ser possuída pelo mal, é possuída pelo mal. Mas eu falei que nós temos, mas Deus libertou, curou, transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora são pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de graça e que conhecem a bondade de Deus. Então que nós possamos, amados, deixar-nos possuir pelo Espírito de bondade de Deus na nossa vida. Que nós possamos olhar para Deus, assim, mas Deus é bom. Eu me lembro que veio um homem nesta igreja, um mecânico, ele não congrega mais aqui, foi no começo da igreja, e ele aprendeu a dizer assim, eu aprendi lá na igreja que Deus é bom, e ele falava que Deus é bom, e Deus é bom, e Deus é bom, mas não entrou aquilo realmente na vida dele, porque ele não está mais aqui, mas ele continua aos trancos e barrancos como um cristão, eu creio. Mas amados, nós precisamos entender realmente que Deus é bom, aleluia, que Ele nos ama, que Ele não quer nós do jeito que nós estamos, Ele quer que nós melhore, mas que Ele nos aceita do jeito que nós somos, com todas as nossas imperfeições, fraquezas, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Deus nos aceita porque Ele é bom, amados. E você pode chegar ao trono da graça com confiança, que Deus é bom, que Ele é bondoso, que Ele não vai querer te punir, te condenar, porque Ele já condenou Jesus Cristo, e Deus é justo, amados. Ele não vai condenar eu mais, Ele já condenou o Filho dEle. Agora nós estamos isentos de toda e qualquer condenação. Por isso que a Bíblia diz, e Paulo enfatizou tanto sobre isso, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos, como cristão, viver feliz,
Não importa as coisas que estão vindo bem, não estão indo bem. Sei que nós começamos este ano assim tão para baixo, né? Por causa da política, alguma coisa que a gente não concordava, e ficamos assim, parece um pouco triste, mas nós não precisamos ficar tristes por política, não podemos ficar tristes por nada. Por quê, amados? Porque nós temos um Deus que Ele nos ama. E aqui esse texto, Paulo diz, eu estou certo, eu estou convicto de que a igreja, e aqui a igreja aos romanos, né, que ele está dizendo que estão cheios, estão possuídos da bondade de Deus. Olha, amados, se eu ler um texto desse e ver a minha neta com 2 anos gritar aquele hino, puxa vida, eu tenho que dizer para você que eu tenho que profetizar nesta noite aqui, e se você crer, você verá a glória de Deus, aleluia. Sabe, de entender um Deus de amor, um Deus maravilhoso, sabe, um Deus que nos ama realmente, incondicionalmente. Sabe, aqui essa palavra possessão, ela confere com bens, sabe, a bondade é um bem de Deus para nós, por isso que nós devemos ter a possessão desta virtude de Deus na nossa vida, porque, amados, o homem, ninguém é bom. Jesus, quando chamaram ele de bom, ele como homem, mesmo que Jesus era bom, mas ele como homem, ele disse, por que me chama de bom? Ninguém é bom, só um é bom, que é Deus. Então o homem, você e eu, nós não somos bons. Às vezes eu estou falando para minha esposa, cheio de graça com ela, de repente ela fica mais séria assim, diz, cutuque para ver, vamos ver quando chegar a prova, né? Então nós somos assim, amado. A nossa vida humana, você pode até se esforçar, mas você nunca vai conseguir. Agora nós somos bons em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Aí nós temos a bondade de Deus na nossa vida. E Provérbios 11:17 diz assim, o homem bom faz bem a si mesmo. Então, se a bondade de Deus estiver sobre a nossa vida, você vai fazer bem para você mesmo, e lógico para o teu próximo, mas vai fazer bem para você, amado, ser possuído da bondade de Deus. Aleluia. Efésios 5:9 ainda diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade. Aleluia. Todo fruto da luz, amados, passa por esta virtude de bondade, consiste em toda a bondade, e Deus quer que nós sejamos produtores disso. E quando nós olhamos, amados, na antiga aliança, e vemos tantos homens desfrutando da bondade de Deus, porque eles conseguiram chegar num nível de obediência, porque quando o povo de Israel obedecia a Deus, e o povo fazia tudo o que Deus queria, eles eram prósperos, abençoados, eram vencedores, venciam a guerra, tinham alimento, tinham saúde, tinham graça, porque a bondade de Deus alcançava eles, segundo os méritos que eles faziam. Hoje, o meu pai, ele me ama, apesar dos meus méritos não serem bons. Mas eu quero que os meus méritos sejam bons. Mas Deus me ama, e Deus ama você do jeitão que você é. Aleluia. Quando nós descobrir isso, amados, então nós vamos ver que realmente Deus é amor. Porque achar que um Deus todo-poderoso, um ser supremo, e quando eu faço tudo certinho, Ele me ajuda, e quando eu faço alguma coisa errada, Ele me chuta fora, então é fácil de a gente achar, ó, Deus é bom porque eu faço as coisas boas. Agora, se eu não faço as coisas boas, então Deus não é bom. E eu quero te dizer, em Cristo Jesus, para mim e para você que somos a igreja de Deus, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Sabe, no tempo que você está no deserto, no vale, Deus é bom. No tempo que você está fraco, Deus continua sendo bom. E esta bondade, amados, possa nos possuir nesta noite. E falando em homens do Antigo Testamento, lembrando de Davi, no Salmo 23, amados, quando ele disse assim, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Por que Davi podia dizer que a bondade e a misericórdia seguia ele? Porque Davi era o cara. A Bíblia diz, e Deus diz, que ele era segundo o coração de Deus. Mas talvez você não seja segundo o coração de Deus. Mas em Cristo Jesus, você e eu, nós somos mais segundo o coração de Deus do que Davi. Aleluia! E então, amados, nós podemos descobrir essa bondade de Deus para a nossa vida, e dizer como Davi, porque Davi disse em toda a sua força, em toda a sua garra, porque o cara era fera mesmo, glória a Deus por isso. Mas nós, às vezes, nós não somos assim, mas em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que Davi, aleluia. Mas pastor, isso não é uma arrogância? Não, amados, isso aqui é uma verdade bíblica para nós que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus nós estamos. Então eu e você podemos dizer como Davi, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu nunca me desviarei da igreja, a casa de Deus, mas estarei lá. Sempre que tiver culto, uma reunião, eu quero estar lá, porque eu amo a casa de Deus, porque a bondade de Deus está na minha vida, aleluia. E é importante nós entender, amados, que nos dias que nós vivemos, a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas seriam, sabe, porém isso, nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Sabe? E em toda a essência, amados, nós como homens, nesses dias que nós vivemos, como homens nós somos assim. Mas nós não vivemos mais como homens, nós vivemos como filhos de Deus, nós já nascemos de novo em Cristo Jesus. Amém? E então em Cristo, amados, nós temos toda a bondade de Deus na nossa vida. E podemos descobrir essa bondade, né? O significado dessa bondade, segundo o dicionário, também é benevolência, indulgência, boa ação, dignidade, clemência. Olha, amados, o que mais me chamou a atenção, caráter bom. Puxa, como nós estamos vivendo um tempo onde que é mais difícil na vida das pessoas é um caráter bom. Mas sabia que o atributo, esta graça de Deus, da bondade, traz para o homem um caráter bom? E ainda o dicionário, ele continua dizendo o que é bondade, também é brandura. E sabe o que é mais poderoso ainda que diz? Doçura. Puxa, isso aqui é muito profundo. Se nós formos possuídos da bondade de Deus, nós poderemos sair da casa de Deus nessa noite como uma doçura. Sabe, quando você olha para uma criança assim, né, e a criança está cheia de graça, porque criança também faz coisa ruim, né? Mas quando a criança está cheia de graça, então, mas olha que doçura, né? Ainda mais se for teu filho, né, tua filha, olha que doçura dessa criança. Então, que o Espírito Santo possa fazer eu e você sairmos daqui desta noite, e Deus possa olhar para nós, e colocar no coração de outras pessoas. Olha que doçura de homem, que doçura de mulher. Por quê, amados? Porque a bondade de Deus entrou na nossa vida, aleluia. Eu não quero terminar, amados, essa pregação sem um milagre de Deus na minha vida. De eu ser tocado por essa bondade, possuído, aleluia. Sabe, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava numa vigília, e de repente eu fui possuído pelo Espírito Santo. E eu fiquei 2, 3 horas gritando e falando em língua, e foi algo tão poderoso na minha vida. Esta possessão, amados, também que a bondade de Deus venha com fogo e com poder sobre a nossa vida, né? Que nós possamos ser possuídos desta bondade, porque esta é a vontade de Deus. Efésios 5:9 diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Sabe, quando o Espírito de Deus é derramado em nós, nós passamos a possuir ou a produzir bondade, porque a bondade é um fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
fidelidade, mansidão, bondade. São 9 frutos. E sabe, o Espírito de Deus em nós, ele produz isso. Nós somos possuídos por isso, e isso é produzido em nós pelo Espírito Santo. E isso, amados, é tão poderoso. Então eu quero que você saiba, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Sabe, quando nós passamos por luta, eu me lembro quando eu só passei uma vez no hospital e, puxa, eu sempre tive medo de médico e de hospital, e um dia eu fiquei lá, e tive que fazer uma cirurgia, e a minha esposa teve que vir embora, e os meus filhos vieram embora, e eu fiquei sozinho lá, e o pessoal começou a me cortar, e eu estava anestesiado, mas eu escutava aqueles trect, parece que pensei, puxa vida. Mas agora já faz muitos anos, mas quando eu passava por frente do hospital, eu lembrava, que bondade de Deus, como Deus, assim, afofou a minha cama, como Deus cuidou de mim, como as visitas que eu recebi, assim, foi gostosas. Até meus filhos pequenos queriam trepar por cima da cama, não podiam nem tocar em mim, porque eu não podia nem me mexer de dor, de fraqueza, de ser cortado só um cortezinho de penicite, mas não podia nem me mexer. Quando meu primo trouxe embora, passava nas lombadas e dava aqueles gritos. Misericórdia. Mas mesmo assim, a bondade de Deus, ela nos acompanha. Eu sei que algumas mulheres chacoalharam a cabeça e disseram, o homem é fraco. Pode até ser, mas Deus é bom para eles também. Aleluia, mesmo que vocês são mais fortes. O Salmo 34:8 diz, provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Sabe, quando nós falamos da bondade de Deus, diz, provem e vejam. Provem e vejam. Faz 40 anos eu estava namorando minha esposa, ela tinha 13 anos, eu falei, eu amo você e vamos casar, vamos bater o pé, como dizia antigamente, vamos fugir, né? E eu te amo e não sei o que, ela falou assim, prove então. Me gelou. Me esfriou, como que eu vou provar? Então, amados, Deus diz assim, provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe, Deus é um Deus bom. Sabe, a bondade de Deus é o incrível poder que Ele tem de vencer todas as coisas. Pode uma coisa dessa? Nós achamos que nós vencemos com luta, com justiça, né? Mas sabe como que Deus vence as coisas? Com bondade. A bondade de Deus é o incrível poder de Deus para fazer dele um Deus vencedor. Deus venceu um dos maiores inimigos nossos. Acho que para Deus o diabo não é inimigo, porque não dá pé assim, não dá nem para comparar. Mas de nós o diabo é o inimigo feroz. Veio para roubar, matar e destruir, está fazendo isso, amados, todos os anos depois do pecado. E ele se tornou o maior inimigo nosso. E como que Deus venceu ele? Com a bondade, dando o seu filho para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso pecado, porque Deus é um Deus justo. E Deus não podia me justificar e nem justificar você, sem que o sangue de Cristo fosse derramado. Então, amados, a bondade de Deus é o incrível poder dele para vencer todas as coisas. E que nós possamos vencer todo o mal, assim com esta bondade. Saber que a bondade de Deus, ela deve estar em nós. Sabe que hoje eu vi o texto de Dorcas, aquela mulher da Bíblia, de Atos 9, que fala que Dorcas é uma viúva, e que ela reunia, vamos dizer assim, as irmãs da igreja, e ela fazia roupa para as irmãs, e dava presente para as irmãs, e cuidava das irmãs, e ajudava as irmãs, e estava cheia, possuída de bondade, mas mesmo possuída de bondade, ficou doente e morreu. Mas Pedro estava perto da onde que esta senhora morreu, e mandaram chamar Pedro, e ela era tão boa, que as mulheres oraram, para que Pedro viesse. Pedro veio, pediram que Pedro orasse por ela, e Pedro ora, e não é que a mulher ressuscita, e continua lá fazendo vestidos, fazendo túnicas, dando presente para as irmãs. Olha que coisa linda, amados. O que a bondade faz?
Até a pessoa, uma mulher simples, que nem podia estar na nossa Bíblia. Olha, eu tenho 2 nomes na minha tradução aqui para ela: Dorcas e Tabita. Por que aparece uma mulher dessa na Bíblia? Depois de tantos 1000 anos nós podemos falar de uma mulher dessa, porque ela foi boa, ela foi possuída de bondade, e aconteceu que ela morreu, mas ela ressuscitou e continuou fazendo as obras de bondade. Por quê, amados? Porque ela foi possuída dessa bondade. Então que nós possamos nesta noite deixar o Espírito Santo de Deus produzir em nós este fruto de bondade, e que durante essa semana, este mês, este ano e até o arrebatamento, nós possamos descobrir cada dia mais o quanto que Deus é bom, quanto que a bondade dele vale a pena, sabe, ficarmos possuídos da bondade de Deus. Por que as pessoas, será que ficam possuídos do mal, né? E ficam carrancudos e brabos? Quando os crentes vão orar, eles gritam e dão chute, mas ficaram possuídos. Por que os crentes não podem ficar possuídos da bondade de Deus? Vamos ficar possuídos, vamos colocar em pé, vamos orar. Quero pedir o ministério de louvor. Cantar o hino da minha neta de 2 anos. E enquanto nós estiver cantando, amados, feche os teus olhos. Por favor, seja possuído nesta noite pela bondade de Deus. Seja possuído. Se você é igual eu, sabe que eu já fui numa igreja de avivamento, foram orar para mim e disseram assim, o pastor disse, o homem de coração duro, sabe, você pode ser de coração duro, você pode ser ruim, não tem problema, deixa que Deus te possua com a bondade dele, amém? Aleluia. Feche os teus olhos, não perca essa presença de Deus. Espírito Santo, no nome bendito de Jesus, o Cordeiro que veio a este mundo, pagou toda a nossa culpa, nosso pecado, nos lavou no seu sangue, e que nesta noite o Senhor nos traz uma revelação tão poderosa, da bondade de Deus. Senhor, que nós saiamos da tua casa nesta noite, encharcados desta bondade, possuídos por este Espírito de Deus, cheio de graça e de bondade. Ó Deus, que seja uma semana nova, que todo o coração rancoroso, que todo o mal, que toda a ira, que toda a raiva, que todo fruto ou toda obra ruim caia por terra nesta noite, no nome de Jesus, e que o poder da bondade de Deus infinita, graciosa, possa possuir nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa vida emocional, financeira, social, todas as áreas, todas as nossas necessidades sejam supridas em glória nesta noite pela bondade de Deus sobre nós, revelada na cruz do Evangelho de Cristo. Abençoa-nos, Pai, enche-nos desta bondade. Aleluia.